declara mais uma vez: te amo, Senhor. Nós como igreja amamos o Senhor. Pai, nós te adoramos, nós te amamos. Pai, nossa vida agora é um altar na sua presença. Colocamos a nossa vida porque queremos receber de ti direção, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos suportado, ó Deus, todas as intempéries desse mundo, todos os problemas, as dificuldades, todo o dardo que o inimigo tem lançado sobre a tua igreja, Pai. Nós temos conseguido, ó Deus, com o braço forte, com o joelho no chão, com fé, com esperança, Pai, estar na tua presença. E essa noite não é diferente. Fala conosco, Senhor, dê direção para nós, que a sua palavra seja aquela semente que vai achar bons solos, ó Deus. Nós cremos nisso, Senhor. A minha boca é sua, tudo aqui é preparado para ti. Portanto, ó Deus, fala conosco pela autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Aplauda mais uma vez o Senhor, dá um glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, amada igreja. Como é que está o teu coração, querido, para receber a palavra? Como é que está o teu coração? A gente sempre diz que a cada domingo, a cada culto, nós temos que preparar o nosso coração, preparar o nosso espírito. Aí o Espírito Santo vai revelar, vai trazer aquela revelação profunda no coração da gente. Teu espírito preparado, o Espírito Santo ali revelando no teu coração, porque você criou uma expectativa. Amados, sou eu que escrevo a palavra, eu tenho buscado muito da parte de Deus para trazer a palavra para vocês, mas eu crio a expectativa do dia do culto. Mas pastor, o senhor já sabe o que vai ser? Não, querido, eu não sei. Ali está escrito, mas aqui na hora eu não sei. Eu não sei. Deus tem mudado a palavra às vezes. Deus tem dado exemplos. Muitas coisas, querido, que às vezes eu falo aqui, chega no dia que eu acabo não transmitindo para vocês. Então a expectativa minha também ela é muito grande. E às vezes eu falo até bobagem aqui. Às vezes eu falo as piadas tão sem graça. Às vezes eu quero dar uma enfeitada e acaba até estragando. E eu falo, Senhor, eu não quero estragar a tua palavra, em nome de Jesus. Então nós temos que criar essa expectativa. Abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 16. Eita, como é bom ver todos vocês aqui, queridos. Aleluia. Ainda tem mais algumas pessoas, né, que estão faltando. Mas como é bom ver cada um de vocês nos domingos. 1 Samuel, capítulo 16. Essa semana, conversando com o meu discipulador e meditando sobre a igreja, me veio muito forte no coração, e a gente assim sempre tem aquela preocupação, que geração nós estamos preparando para amanhã? Eu não sei você, querido, que é pai, que é mãe, você olha para o teu filho e você se pergunta assim, o que o meu filho vai ser amanhã? O que ela vai ser? O que ele vai ser amanhã? Que geração eu estou criando? Estou criando uma geração forte, estou criando um filho forte, até porque os pais não são eternos, e a ordem normal é filho enterrar pai. Infelizmente, meu pai já teve que enterrar um filho. Eu já tive que enterrar um filho recém-nascido, mas a ordem natural é o filho enterrar o pai, por mais dolorido que seja. E aí, depois que os pais se vão, que geração que fica? Que filho que fica? Fica um tudo cheio de frique-frique? Ou fica aquele filho que vai honrar o nome da família? E com a igreja? Que igreja vai ser o dia que eu não estiver aqui?
Com certeza bem melhor. Como é que vai ser quando os nossos filhos tiverem que organizar tudo? De repente a maioria de nós já não vai estar mais aqui, porque a Fonte é uma igreja que só vai crescer, amém, queridos? Então, pensando nisso, querido, eu fui buscar um personagem na Bíblia, alguém que realmente foi forte, que é Davi. E é sobre ele que nós vamos falar essa noite. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. 1 Samuel 16, 1 diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho, e eu vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. E Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. E Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? E Samuel respondeu: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: Tampouco este o Senhor escolheu. E assim Jessé fez passar aos seus 7 filhos diante de Samuel. E porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos? E Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo e de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levanta-se e unge-o, pois este é ele. E Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse texto é um texto que vai servir só como base para nós. Quando foi, acredita-se, né? Os estudiosos acreditam que Davi foi ungido rei nesse período aí entre 15 e 17 anos, mais ou menos. Então, queridos, esse texto tem por objetivo analisarmos a nossa geração. A cada ano há mudanças no comportamentos, no costume e principalmente na tecnologia. O mundo, ele se moderniza. Imagina lá atrás, há muitos anos atrás, quando o povo que só andava a cavalo viu chegando aquelas chimbica, né? Saiu todo mundo correndo, querido. Nossa, que modernidade. Hoje os carros pegam 300 por hora. O mundo não para. A modernidade, ela está aí. Traz mudanças, principalmente no comportamento da raça humana. Não tem como. E podemos muito bem crescer com a modernidade.
Querido, quanto mais velhinho nós somos, né? Eu tenho um celular que eu acredito, e não é lá dos grandes coisas não, querido. Paguei um mirão nele, mas tá bom já, né? Eu devo usar uns 5% do que ele tem de recurso. Já está quase estragando e de vez em quando eu aprendo alguma coisa. Esses dias, por acidente, fui apertando as teclas e não sei que função lá que eu ativei. Falei, nossa, aí eu tinha que entrar em tudo que é janela, e dá para, num aperto, num clique. Quanto mais velho nós somos, você já passou dos 50 então, querido, que dificuldade nós temos. A gente vai ali no banco, e pessoas até não tão velhas, que têm pouco estudo, trabalham em fazenda, que dificuldade eles têm. Eu vejo lá o guarda, falou, quem sabe mexer na máquina, pode entrar um por um, quem não sabe, fica aí fora esperando o funcionário vir. É assim que está lá agora. Então nós temos dificuldade, mas nós precisamos acompanhar. Não tem como fugir da modernidade. Tem como acompanhar a modernidade e ainda assim permanecer santo, permanecer homem e mulher de Deus. As igrejas, eu vi no começo do ano, em uma das lives que eu assistia, e um pregador de fora disse que a maioria das igrejas no Brasil, hoje eu creio que já nem tantas, mas algumas igrejas, elas funcionam como funcionava 100 anos atrás. 100 anos atrás, as igrejas, elas ainda estão com métodos, costumes e usos, e muitas coisas ainda que elas estão fazendo, que os seus avós fizeram, e que lá na época foi bênção. Mas essas igrejas estão ficando para trás, querido, e estão acusando aquelas que estão crescendo de modernas, de erradas, e pode tudo. Não, queridos, nós precisamos mudar nossa mente, nosso coração. Precisamos mudar em tudo, caráter, enfim, em tudo, para termos uma igreja forte, agora e lá no futuro, porque nós não podemos pensar só hoje, querido. Ah, eu vou pensar hoje na fonte, hoje a fonte andando bem, querido, a hora que eu sair de lá que se lasque. Não, querido, você está aqui, você que é pai, você que é mãe, querido, muitos vêm aqui pensando nos filhos, porque se você não ensina a criança no caminho que deve andar, querido, os pais que vão para os funks da vida, tem criancinha desse tamanho fazendo vídeo lá, agora só dança com a bunda, não dança mais como a gente dançava. Nós precisamos crescer e trazer os filhos juntos. Líderes precisam crescer e trazer os discípulos juntos. Queridos, quando eu vou para as conferências, reunião de pastores, absolutamente tudo aquilo que recebo, eu chego aqui, despejo na igreja. Eu anoto tudo que eu recebo lá, eu venho de lá fervendo. E vocês são testemunhas, estão comigo há tempo. Realmente quando eu venho de uma conferência, de uma reunião de pastor, vai dar piseiro aqui. E eu venho e derramo sobre a igreja. Porque eu não quero crescer sozinho. Eu não quero receber sozinho. Eu quero que vocês acompanhem. Temos que crescer juntos, fortes. Nós precisamos pensar nisso, querido. Por isso eu queria que você essa noite pensasse no seu futuro. Pensa no futuro do seu discípulo. Pensa no futuro da sua igreja. Pensa no futuro da sua cidade, dos seus filhos, do seu negócio. Nós precisamos ter uma base boa hoje, para que amanhã depois, querido, nós sejamos mais fortes ainda. Eu creio que muitos de vocês que já estão há anos a fio na igreja, com algumas dificuldades que hoje aparecem, vocês têm muito mais força do que tinha lá atrás. Mas para isso nós precisamos crescer, em nome de Jesus. Então eu quero junto com você nessa noite, pensar no futuro da geração que estamos construindo. Que geração você está construindo do seu lado, querido? Por que um pai precisa cuidar muito do que fala, uma mãe precisa cuidar muito do que faz? Porque tudo está focado sobre teu filho. Você é o espelho, você é o herói deles.
filhos, né? Os jovens que estão aqui sempre estão focados nos pais. Nós precisamos pensar sobre isso. Que geração estamos construindo? Que igreja nós estamos construindo? Como nós seremos daqui 20 anos, querido? 20 anos passa assim. Quem tem mais de 20 anos aqui? Ergue a mão. Ih, a maioria. Demorou para chegar nos 20? O meu já passou faz tanto tempo que eu nem lembro. Daqui 20 anos, o que será da sua vida, do seu filho? O que será da sua igreja? O que será da sua fé, querido? Tem alguns aqui que têm recém-nascidos, né? Daqui 20 anos vai ter 20 anos, filho. Sabe, isso dá um frio na barriga, eu não sei para você. Daqui 20 anos eu sou bisavô. Olha o tamanho do Eric. Vamos pensar um pouco nisso nessa noite, querido. Queridos, essa pandemia que nós estamos passando ainda, imagina quando isso tudo acabar, que isso ficar lá no passado, e vir um problema semelhante lá na frente. Nós vamos ficar assustados como nós ficamos com essa? Não, porque nós já passamos por uma, e nós sobrevivemos. Perdemos pessoas conhecidas, queridas, perdemos. Morreu muita gente? Morreu muita gente. É difícil? É difícil. Querido, quando na primeira semana do lockdown, eu parecia um prisioneiro lá em casa. A gente só se dá conta da liberdade quando você perde ela. Quando a gente perde. Sei lá, nos escritórios das empresas, está tudo fechado, tudo online. Aí você vai online e você não consegue fazer nada. Porque você já tem mais de 50 anos. Você já tem dificuldade. Mas essa pandemia vai trazer muita experiência para nós. E nós podemos ser fortes, muito fortes. Aprender a ser forte em meio ao caos. Davi foi escolhido porque foi uma criança bem criada. Uma criança bem criada. Foi um jovem obediente. Foi um adulto forte. E um rei vencedor. Porque galgou degraus como eu e você, querido. Ninguém nasce rei. Ninguém nasce líder forte. Ninguém nasce pastor. Ninguém nasce líder de célula. Ninguém nasce mãe. Ninguém nasce pai. Eu conheço história de muitos aqui que a mãe morreu, o pai mataram e estão aí vivos. E nem por isso viraram bandido. Nós podemos ser fortes, querido. Nós podemos ser fortes com aquilo que acontece na nossa volta. E é isso que eu quero levar você a pensar nessa noite, através de Davi. Porque muitas vezes, queridos, eu me coloco com você, eu nunca tiro o meu time de campo. Não, eu sou o pastor e estas coisas, não acontece, acontece. Tudo que acontece com vocês, acontece comigo. Absolutamente tudo. Todas as emoções, todas as dificuldades. Mas nós podemos ser cada vez mais fortes. Por isso eu escolhi Davi. Um líder forte, um homem ou uma mulher de Deus, se forma na caminhada na vida secular. No que acontece com você, querido? Os líderes, os grandes homens e grandes mulheres de Deus, assim como vocês são, porque vocês são. Talvez você está aqui falando, puxa vida, eu podia ser igual fulano. Não, querido, olha para a tua vida, olha as coisas que já aconteceram com você, e você está aí. Você é forte. Você é especial. Em meio a tanta igreja, tanto crente dando mau testemunho, você está aqui na igreja, buscando a Deus, buscando o caminho dos céus. Porque eu vejo aqui homens, mulheres, jovens, idosos, fortes, e vão construir crianças fortes e filhos fortes, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós somos propensos a olhar a vitória dos outros,
olha a sua. Mas que vitória, pastor. Mas quanta coisa você já passou. Quantas pequenas vitórias você já teve. Se nós pegarmos esse ano mesmo, com essa pandemia, quem aqui ficou sem salário, sem rumo? Puxa, agora como é que eu vou pagar minha conta? Como é que agora minha empresa caiu a renda? Blá, 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 blá. E você está aí. Você passou 5 meses de quarentena já. 5 meses. E nós estamos aí. Eu vim aqui pregar para a cadeira, querido. Você acha que é fácil para um pastor? Estava todas as cadeiras aí, eu aqui. Não acho que não converteu nenhuma. Mas aquela filmagem daquela pregação, nós fizemos um cálculo que atingiu aproximadamente 1.500 pessoas. E Deus, nessa mini aqui, seja forte, a gente aprende com as dificuldades. Davi, apesar de estar num trabalho humilde, seu pai Jessé, sua família era uma família de posses. A gente percebe pelos afazeres. 3 dos irmãos eram soldados de Israel, e não era qualquer exército, era exército de Israel. Ainda hoje é um dos mais fortes, um dos mais respeitados do mundo, se não for o maior. Ainda hoje. 3 irmãos de Davi eram do exército de Israel. Seu pai Jessé era alguém que criava os filhos na linha, na palavra, com amor, mas com ordem. Os filhos vai ser aquilo que nós criarmos, aquilo que você pai e você mãe criar. Erramos já? Meu Deus, como eu queria conhecer a palavra antes. Como eu queria ter uma igreja como nós temos hoje. Como eu queria estar debaixo da cobertura do pastor Luiz lá no passado, do Silvano, enfim, aonde eu estou hoje. Mas nunca é tarde para nós olharmos para a palavra de Deus. Jessé era esse pai, criava os filhos na linha, com amor, na palavra de Deus. E Davi era o mais novo. Queridos, como o mais novo, eu creio que Davi era um jovem normal como todos, cheio de desejos e sonhos. E ele era arpista, ele era músico. E ele estava onde? Quando ele foi ungido rei de Israel, ele estava cuidando das ovelhas. O serviço mais comum de uma casa de 7, 8 filhos. O mais comum era do mais novo. Ele era um músico por excelência. Eu creio que nas horas de folga, lá no meio dos rebanhos, ele cuidava os pastores do seu pai. Ele tinha responsabilidade, porque o rebanho com certeza era muito grande. E ele era um jovem, sonhador, cheio, mas estava lá. Tanto é que quando Samuel vai ungir o filho de Jessé, começou a vir, primeiro veio Eliabe. Eliabe era um excelente guerreiro. Ele era tão excelente que não enfrentou Golias, só tinha tamanho. Ele era pancoso, bonito, alto, forte. Bonito e sensual, não fala aqui. Davi nem foi convidado para a ceia, mas ele estava lá, porque ele era obediente. Vai vir Samuel aqui, você fica lá cuidando. Ele estava lá. Aí Samuel manda chamar Davi. Quando ele viu que não tinha mais ninguém, apareceu aquele cabecinha de fogo lá. Diz que era de boa aparência, olhos bonitos, mas era um gurizote, cabecinha vermelha. Chegou lá diante de Samuel. Davi tem 6 fases da vida dele. E dessas 6 fases nós vamos tirar 6 pontos que nós vamos compartilhar essa noite, para que a gente olhe para nós, olhe para a nossa casa, olhe para a nossa igreja, olhe para a nossa cidade, olhe para onde nós estivermos inseridos, como povo de Deus, como crentes, que a gente consiga aplicar, querido, isso na nossa vida, para que a gente crie, cresça como uma geração forte, como uma igreja forte, como pais e mães fortes.
como cidadãos fortes, como funcionários fortes, como empresários fortes. Amém? Primeira fase de Davi. Quando ele era jovem, Davi passou a juventude, 15, 17 anos, quando ele foi ungido já. E ungido, querido, quer dizer separado. Naquele dia ali, por volta aí dos seus 15, 16, 17 anos, a Bíblia não fala a idade, mas se calcula pela trajetória de Davi. Ungido quer dizer separado, ele já foi separado. É como quando eu recebi a palavra. Chega lá um profeta e diz: olha, para um jovem igual a Eduardo, você vai ser pastor. É como se tivesse sido ungido. Assim aconteceu com Davi. Samuel foi lá e falou: você vai ser rei de Israel. Imagina a cabeça desse guri. Então a primeira fase dele, cuidando das ovelhas. Estava ali, mostrou liderança, quando ele ajudava a liderar os pastores do seu pai, responsabilidade, coragem, com 15 a 17 anos, porque não tinha cerca naquela época, e a função do pastor era pegar o gado, as ovelhas, levar no pasto e levar na água, e cuidar de animais selvagens. E nesse período ele mata um leão e um urso. Meu Deus! Aí tem pai que fala: cuidado, filhinho, tem um lava-pé ali. Lógico que tem que cuidar uma criança de um lava-pé, mas temos que cuidar como é que nós estamos criando nossos filhos. Não vai ali fora no escuro que tem bicho papão lá. Bicho papão. Davi estava lá, defendendo o rebanho. Segunda fase de Davi. Davi a serviço de Saul. Ele já tinha sido ungido. Aí o Espírito do Senhor sai de Saul, ele perde o reino, e um demônio entra na vida de Saul, e eles precisavam de um arpista. O pessoal que fazia assessoria dele lá disse: olha, procura alguém que toca música para aliviar o espírito. Ah, tem o filho de Jessé, Deus sabe trabalhar bem. Leva então Davi. Ele ainda não estava exclusivo lá no reino, ele dividia as tarefas entre ir dedilhar a harpa para o rei e voltar a cuidar do rebanho. Essa é a segunda fase dele. Mas nessa segunda fase ele ficou exposto às atividades do rei no reino. Ele viu muita coisa lá. Ele viu o rei governando Israel, e ele era um pivete. Vai guardando aí as fases, querido. Às vezes Deus coloca você em alguns lugares, querido, que você não queria estar, e você nem sabe que Ele está te treinando para aquilo que vai vir para frente. Ele viu muita coisa do governo. Terceira fase, como guerreiro, ele desafia Golias. Quando ele vai lá ver os irmãos como é que estão, ele era pastor de ovelhas e marmiteiro, ele entregava marmita. Jessé diz: leva a comida lá para os teus irmãos, e vai ver como eles estão. Ele chega lá, está lá Golias desafiando Israel. E que era um homem para quem matou um urso e um leão. E ele então vai lá, desafia com a sua funda, com as armas que ele tinha. Ele dá uma pedrada no meio da testa daquele brutamontes, e com a própria espada de Golias ele decepa a cabeça. Essa é a terceira fase dele. Quarta, Davi como herói fugitivo. Depois disso, ele já começou a fazer entradas militares, dedilhava a harpa para Saul. Ele já virou um herói de guerra por ter matado Golias. Mas aí Saul fica com ciúmes de Davi e tenta matar ele por 2 vezes. Ele vira um herói fugitivo. Ele podia ficar todo cheio de mimimi. Eu matei Golias e meus direitos. Não, ele pega 300 homens malucos e foge de Saul. Essa é a quarta fase dele. Quinta, Davi como rei de Judá. Assim que Saul morre, imediatamente a tribo de Judá, só uma tribo elege Davi como seu rei. As demais 11 tribos rejeitam ele. E 2 anos ele fica governando só Judá, tranquilo. Ele não ficou lá: eu tinha direito de governar as 12. Não, ele governou aquela que foi colocada. Sexta fase, Davi como rei de todo Israel.
Assim que Isbosete, filho de Saul, morre, virou uma bagunça as 11 tribos, e morre o rei das 11 tribos, e imediatamente aquele povo chama Davi, viram que Judá estava se fortalecendo, e ele imediatamente trata de unir as tribos, como um só povo, e governar, e virou o maior exército de todos. Imediatamente, Davi como rei, aí como rei de Israel, Davi faz disso uma grande nação. E aí nós aprendemos alguns princípios com Davi, para formarmos uma geração forte, imbatível, unida, em nossa casa, cidade, principalmente ministério. Nós queremos uma igreja futura, com uma geração diferente da nossa, muito mais curada, muito mais forte, muito mais usada por Deus. Dá um glória a Deus aí, querido. Do que qualquer um de nós, destemidos. Nós vamos, em cima dessas fases de Davi, compartilhar 6 princípios, para a gente tentar aplicar, queridos, para nós chegarmos lá na velhice também como pessoas fortes, nossos jovens fortes, crianças fortes, cada um de nós, igreja forte. Primeiro princípio, o pastor fala isso sempre, nós precisamos aprender e a ensinar, precisamos ser obedientes e ensinar quem está na nossa volta a obedecer. No primeiro estágio de Davi, vimos que ele era um pastor, serviço mais comum que tinha. Mas pai, eu toco harpa, mas pai, agora eu já fui ungido rei, mas pai, o óleo caiu aqui na minha cabeça. Não, ele estava lá, ele obedecia seu pai. Eu vou falar uma coisa muito séria para vocês, pais. Queridos, façam seus filhos obedecer. Façam os seus filhos obedecer. Líderes, trabalhem a obediência com seus liderados. Discipuladores, trabalhem a obediência com seus discípulos. Queridos, eu confesso aqui diante da câmera, diante da filmagem, eu tenho me treinado a obedecer. Está aí a pastora, meu discipulado é 1h30, quase 2 horas, no telefone com meu discipulador. E eu tenho ficado atento, querido, às direções dele. Querido, se você conseguir, amado, primeiro, fala, não, eu quero ser obediente daqui para frente. Eu quero ser obediente à palavra de Deus. Eu quero fazer com que o meu filho seja obediente. Eu quero fazer com que meu discípulo seja obediente. Eu quero ser obediente. Queridos, quem consegue ser obediente, ele vai obedecer. Pastor, líderes, autoridades. Aí vem entrar polícia, autoridades. Quem está investido com autoridades? Crianças vão obedecer professores na escola. Você vai conseguir obedecer leis. Você vai conseguir obedecer leis de trânsito. Queridos, o que nós temos de gente mal educada, resmungando nas filas em todo lugar, pessoas estressadas, porque não foram educadas quando eram pequenas. Eu já falei aqui alguns métodos que meu pai fez. Meu pai falhou algumas coisas com a gente, acredito que sim, é humano. Mas o pau comia lá em casa. E nós sabia disso, filho. Nós já ia pensando, é hoje. Tinha que mandar 10 vezes tomar banho, eu ia na hora tomar banho. Tinha que mandar voltar às vezes no banheiro para esfregar o pé. Eu saía com os pés saindo sangue, tanto que eu passava a escova, para ver se livrava da surra, mas não tinha jeito. Isso fez muito bem para mim, querido. Queridos, nós precisamos aprender a obedecer. Tem de gente aqui que sabe o que precisa fazer, querido. Voltando para a palavra de Deus. Pastor, eu não consigo, querido, vai fazer igual eu, chora na beira da cama. Põe o joelho no chão, querido, e fala, eu quero obedecer. Eu quero ser uma geração obediente. Eu quero criar uma geração obediente na palavra de Deus. Obedecer aquilo que está na minha volta. Obedecer principalmente à autoridade, querido. Principalmente.
pai e mãe. Amados, eu não sei que método você tem que usar com seu filho, querido. Eu não sei, mas faça ele obedecer, querido. Você não vai chorar lá na frente. Vai ter que obedecer polícia, à base de cacetete, algema, prisão. Está cheio de gente, querido, que não aprendeu a obedecer. Amém? Primeiro princípio. Por que Davi se tornou um homem forte? Nós vamos ver, querido, o tanto que ele errou na sua vida. Não estou dizendo que vai ser meu Deus, agora, meu Deus, é o melhor do mundo. Não, querido, vai saber limites. Nós como igreja também, a primeira coisa que veio na minha cabeça, há uma disputa entre as igrejas, entre o pastor, a minha é melhor, a minha é melhor, a minha não é... Ninguém é melhor que ninguém. Nós precisamos aprender a respeitar todo mundo, querido, e começa com a gente. Em algum momento, movidos pela visão, pelo crescimento, a gente achou nossa fonte. Nós não somos melhor do que ninguém. Aprender a respeitar todo mundo, aprender a amar todo mundo, aprender a obedecer a palavra de Deus. Não dá para criar uma geração forte se eu e você não obedecemos, querido. Amados, veio no meu coração, como que eu quero que você obedeça se eu não obedeço meus líderes? Eu te desafio, querido, te dou o número do Silvano, liga para ele. Silvano, eu queria saber como é que está o teu discípulo, o pastor Heitor. Liga, eu faço questão que você liga. E de repente tem alguma coisa que eu ainda não sei. Amados, quando o pastor Luiz vem aqui, falta eu pôr um tapete vermelho para ele. Credo, pastor, você é puxa-saco. Não, eu quero honrar aquele homem. Não só honrar, como obedecer. Sabe, queridos, a fonte de vida tem a sua profissão de fé, ela tem aquilo no que ela acredita, aquilo que ela prega. O que não dá é para mim ficar dentro de uma igreja que eu discordo disso, eu discordo daquilo, eu discordo daquilo. Eu preciso ter um coração obediente. Esse é o primeiro princípio. Um jovem de 15, 17 anos, querido, limpando cocô de ovelha, curando bicho de ovelha, correndo risco de vida, matando urso e leão, obediente, porque ele sabia que tinha um pai, que se precisasse quebrar o cajado no lombo dele, com certeza Davi ia ter. Eu não sei o que Jessé fez, mas eu lembro que em algumas épocas, querido, bastava meu pai dar uma olhada para nós. Hoje as crianças vêm e tomam o tereré da mão da gente. Querido, eu sou meio velho, eu sou meio da antiga. Está tomando tereré em adulto, uma criança tomando. Vai procurar o teu lugar, guri. Seu Arno só dava uma olhada assim. Isso faz bem para a criança. Roubei uma carteira de cigarro dele uma vez. Eu tinha 6 para 7 anos. Você sabe por que eu não esqueci disso? Eu tomei um pau. Ele não lembra mais. Ele quebrou a ripa de uma caixa de maçã, tinha mercado. Ele virou aqueles grampos, sabe? Tem aquele, é grampeado aquelas tábuas. Eu só olhava aqueles grampos, daqui a pouco ele vira o grampo. Eu tomei umas 5 ripadas daquela. Peguei nojo de cigarro. Eu vi uma carteira de cigarro, eu passava longe assim, ó. Método, psicólogo, terapeuta. Não fiquei traumatizado. Olha, me bateu. Eu não sei o que você tem que fazer, querido. Não estou mandando você quebrar a cabeça do teu filho. Em nome de Jesus. Mas uma cintada e umas varadas é bíblico. Segundo princípio. Segundo. Você ri, né, Marcos? Quero ver que você tiver que passar a varinha no Eliel. Segundo,
as circunstâncias que somos colocados trarão experiência. Davi, ao ser chamado para tocar harpa para Saul, lembra lá uma das fases da vida dele? Ele já sabia que ia ser rei, querido. Só que o rei não sabia que era ele. De repente ele está lá dentro do palácio. E ele começou a observar o trabalho do rei. Deus usava ele, o demônio ia embora de Saul, ele voltava lá. Se você for ler toda aqui a história, ele deixava, quando ele tinha que ir no palácio tocar, ele deixava as pessoas cuidando das ovelhas, responsabilidade que ele tinha, obediência ao pai. Ele não deixava as ovelhas. Não, agora eu vou correr lá para o palácio, que tem jovem que é assim, né? Parece uma coisa melhor para fazer, ele abandona tudo que está fazendo. Não. Você sabe por que ele não abandonava as ovelhas? Porque ele ia voltar do palácio, Jessé ia dar um pau nele. E tinha um pai por trás. E aí ele foi colocado diante do governo de Israel. As circunstâncias nos trarão experiência. Quando nós temos oportunidade de fazer algo, querido, seja no secular, você já não foi tirado do trabalho que você estava há anos, e te colocar numa outra função e você ficou? Era Deus te testando, querido. Era para você conhecer uma outra seção, outro lugar, para aquilo que vai vir para frente. Não importa onde você está. Ah, diminuiu, agora eu tenho um comércio próprio, diminuiu a minha venda. Querido, então olha bem ao redor, o que você vai aprender? Eu estou sem emprego, olha o que você vai aprender. Nós aprendemos em situações, se você é um homem ou uma mulher de Deus. Então, queridos, eu não sei qual é a situação sua na sua casa, mas faça com que seu filho, com que a sua família, com que seus discípulos... Quanta coisa nós aprendemos com o Covid-19, querido. Uma coisa eu vou te dizer, querido, o brasileiro aprendeu a ser mais caprichoso, menos relaxado. Tem gente que vai no banheiro, sai do banheiro, não lava a mão, pelo amor de Deus. Nós aprendemos a lavar as mãos. Esse aqui eu não sabia. As circunstâncias que somos colocados trarão experiência. Quem começa um serviço novo, que ele fica atento nas pessoas na sua volta. O que você vê de errado, você não vai fazer, você vai pegar aquilo para você não errar. Quando eu entrei na prefeitura, eu tinha 20 anos. Eu entrei no meio só de pessoas experientes. E aí eu fiz um serviço extra, eu já dei esse testemunho. Aí chegou uma bem antiga, já estava quase aposentando. Disse, olha, eu vou te ensinar umas coisas, ela disse para mim. E eu, um moleque de 20 anos. Você tem que largar a mão de ser bobo, ela disse para mim. Faça só o que é teu. Mandaram você pegar esse livro, colocar aqui, e tem um outro caído ali, não pegue. Deixa aqui, ali não é tua função. Bem assim disse para mim. Eu entrei na conversa? Não. Sempre eu fiz a mais. Sempre eu fiz a mais. E os meus líderes começaram a ver um potencial em mim. Eu sempre galguei degraus dentro da prefeitura. Sempre. Sempre. Fui chefe de quase todos os departamentos que eu trabalhei. Porque era alguém, não, eu só fazia a minha obrigação. Um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Aonde me colocaram? Então, qualquer lugar que você for, querido. Davi, ele aprendeu com aonde ele estava, circunstâncias aonde ele estava. Amém? Terceiro, aprenda a confiar em você. Queridos, quando ele era pastor de ovelha, ele matou um urso e um leão. Eu acredito que os demais
Funcionários ali ajudaram, fizeram uma tocaia. Querido, só de ver um leão a gente sai correndo. A gente vê essas histórias na Bíblia e fala: meu Deus, você já viu um urso de pé, querido? Eu já vi na televisão, é uns 2 metros de altura. Mas foi ali que ele se fortaleceu, quando ele vê um homem. Quando ele vê aquele homem, querido, ele vai para cima. E ele usou alguma coisa? Não, colocaram armaduras nele, ele não conseguia sair do lugar, colocaram lança, ele jogou tudo fora. Ele foi com as armas que ele tinha prática. Deus vai usar você, querido, da maneira, com as suas armas, com aquilo que você é, com aquilo que você sabe. Ah, mas eu gaguejo para ler. Ah, mas eu não sei o que. Não, querido, Deus quer te usar sim. Aprenda a confiar em você, querido. Oportunidades virão, o líder vai chamar você, dá uma palavra lá na frente. Não. Primeira reação. Querido, quando eu me converti, eu sempre fui boca aberta diante de Deus. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Tinha recém-convertido. Aí eu fui na igreja aqui, Jesus é a vida, naquela época. Tinha irmã Dorica, querido. O fogo descia lá. Eu fui fazer uma visita. Eu sentei no banco, a Eva já veio. Você quer uma oportunidade? Eu ia falar não. Eu falei, mas eu falei, eis-me aqui. Eu falei, amém, irmã. Eu falei, e agora eu vou falar o quê? Não sabia nada. Eu vou usar as armas que eu tenho. Era uma quarta-feira. Quando eu fui lá na frente, um lado da igreja começou a chorar. Falei, meu Deus, nem falei nada. Eu disse, Pai do Senhor, irmão, chorou mais um pouco. Ele disse, hoje é quarta-feira. Alguns meses atrás, numa quarta-feira, eu estava tomando cachaça na bebê. Chorou todo mundo, querido. E eu achei que eu tinha que falar da Bíblia, que eu não sabia nada. Eu usei as armas que eu tinha. Hoje eu entendo, eles estavam felizes. Eu estava diante do Senhor, convertido, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Cada um usa as armas que tem. Ninguém começa lá em cima. Eu amo a visão do MDA, por isso todo mundo tem a oportunidade de fazer alguma coisa. Davi confiou nele. Eu matei um leão e um urso, vou ter medo do incircunciso. Olha para a sua vida, querido. Eu conheço a história da maioria aqui. Tem coisas que vocês passaram que eu não sei se eu ia aguentar, querido. E você está aí. Você é capaz. Você pode. Confia em você, querido. Amém, amados? Nós precisamos confiar em nós, querido. O dia que eu fui pregar em Montemor, tinha 900 e poucas pessoas, tinha uns 20 pastores na igreja, 10 anos de aniversário. Querido, foi os dias mais agoniantes da minha vida. Daí eu lembrei de uma palavra da minha mãe, bem doente para morrer. Ela disse, você é capaz. Quando eu recebi um convite com 23 para 24 anos, para ser diretor de 5 escolas, e eu não queria. Eu falei, mas eu... E ela disse, você é capaz, você é meu filho. Ela era uma analfabeta, querido. E aquilo eu carrego comigo até hoje. Olha para você e diz, eu sou capaz. Eu até agora já passei por tantas coisas. Davi confiou nele, querido. Se nós queremos criar uma geração forte, você tem que passar isso para o teu filho. Você tem que passar isso para o teu discípulo, do teu discipulador. Nós temos que passar para os crentes que virão, querido. Quantas coisas nós já enfrentamos, quantas viagens de ônibus para Campo Grande, quantos encontros com Deus, quantas coisas e lutas essa igreja já passou. Isso tem feito com que uma geração fique forte. O que você precisa é confiar em você, querido. Confiar em você, querido.
em nome de Jesus. Davi se tornou um grande rei, um grande homem, porque ele olhou para o seu passado. Quarto, os reveses da vida são oportunidades para colocar em prática o que aprendemos. Davi, guerreiro famoso, conseguiu atrair inveja de Saul e com isso quase foi morto por 2 vezes. Podia se considerar injustiçado, perseguido, desanimado, entrar em depressão. Eu vou sair da igreja. Como eu odeio essa palavra. Como o diabo tem conseguido jogar uma linha em volta de muitos. Vem um problema. Davi agora dedilhava a arca, já estava fazendo entradas e saídas militares. O povo cantava: Saul matou os seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. E ele, meu Deus, estava no auge. Pã, a pancada. Conheço essa história. Ele desistiu, arrumou os piores homens e se enfiou na caverna de Adulão e fugiu de Saul, e teve oportunidade por 2 vezes. Ele já era rei, ele podia matar Saul, ele já estava ungido, rei de Israel. Não tocou no ungido, e fugiu, e se preparou, e fez desses homens o maior exército que toda aquela época já viu. Homens falidos, endividados, desprezados, com tudo que é espécie de coisas negativas, passados negativos. O que Davi fez com esses homens? Ele os treinou a serem obedientes, disciplinados, respeitar a hierarquia, esperar o tempo de Deus. Saul estava ali, né? A Bíblia pega leve, foi aliviar os ventos, foi cagar lá na caverna. Está filmando. Ele podia ter matado Saul. O que ele ensinou para a tropa dele? Deus colocou e Deus vai tirar. Queridos, o crente tem que aprender a esperar. A palavra que foi dada hoje aqui de abertura: esperar no Senhor. Vamos aprender a esperar no Senhor. Mas pastor, estão falando coisas que não é verdade. Espera no Senhor, querido. Ele pôs e Ele vai tirar. Davi ensinou esse povo, querido. E é isso que eu olho, querido. Nós somos a caverna de Adulão. Nós somos esses guerreiros, querido. Mas eu olho para vocês e eu vejo num futuro, querido, os maiores guerreiros espirituais que Deus pode levantar nesse Brasil. Homens e mulheres fortes. Aonde você pôr o pé, o demônio sai correndo, querido. Mas para isso tem esses princípios aqui. Aprender a ser obediente. Nós vamos ver um por um novamente. Um por um. Reveses da vida são oportunidade para pôr em prática. Aprendemos que uma geração forte sempre vai à luta. E esse Covid, se dependesse, querido, das autoridades e dos descrentes, nós nunca ia abrir igreja. A gente se preocupa, é óbvio. Mas nós estamos aprendendo a ser forte, enfrentar a adversidade. Ele treina esse exército, querido. Treinou disciplina, treinou respeito, treinou amor, ensinou com as suas atitudes o que é honra. Treinou esse povo. É isso que nós fazemos na igreja. Nós estamos sendo treinados, querido.
Eu acredito que a Nova Jerusalém não vai entrar fracos. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Nós ajudaremos a governar tudo, diz a Bíblia. Quem vai ajudar Deus a governar todas as coisas? Um crente mimimi? Ai não, Deus, não me coloca hoje na salinha, Deus. Eu ficar na porta, Deus? Fiquei todos esses tempos na igreja, lá na terra. Não, Deus, eu não quero mais ser pastor. Todo dia é uma punhalada, todo dia é... Vou ficar aqui até a hora que Deus quiser. Não quero mais ser pai da minha família. Vou largar tudo. Ô, bundão. É porque esse meu patrão agora trocou de carro, comprou outra Hilux. Glória a Deus, ele é o patrão e você que é a orelha. Trabalha, filho, estuda, sei lá. Vai para a caverna de Adulão, anda com quem te põe para cima. Eu queria ser igual fulano. É, dorminhoco. Vai ter com a formiga, diz a Bíblia. Davi mostrou isso para esses homens. E eles viram que era possível pagar as contas. Você sabia que dá para pagar as contas? Primeira coisa para pagar a conta é só não fazer outra. Primeira coisa. Aí você vai na mais antiga, aquela que você... Dá para ter só 10 hoje. O cara vai olhar para você e falar, não acredito. São coisas simples, querido. Cria uma geração forte, cidadãos fortes. A polícia não precisa se incomodar com gente forte. Guarda de trânsito e radar não pega gente forte, querido. Gente forte anda direito. Quarto, aproveite as oportunidades. Davi, querido, quando foi colocado sobre Judá, que foi lá a quinta fase dele, mas eu fui ungido para ser rei de todo Israel, mas ele viu que deu um movimento muito grande. Filho de Saul disse, não, eu sou o filho do rei, eu tenho direito. E ele conseguiu pegar 11 tribos, ele ficou só com Judá. Você sabe o que ele fez? 2 anos de administração excelente, fortaleceu Judá, enquanto os outros se acabaram. Ele não ficou chorando o leite derramado. Sabe, às vezes, querido, Deus vai colocar você para limpar o banheiro da empresa. Às vezes Deus vai colocar você para fazer as coisas mais simples na igreja. Às vezes Deus vai colocar você em emprego que você não queria. Aproveita. Às vezes você vai bater massa. Aproveita. Um dia a pastora ficou brava comigo. Eu disse, se você for colocado para lavar o banheiro, o teu banheiro tem que refletir a letra O, querido, lá. Ainda bem que a maioria não entendeu. O vaso tem que brilhar, o chão tem que brilhar. O teu chefe, querido, ele vai chegar lá, ver aquele banheiro brilhando e fala, nossa, esse cara é bom. Vai surgir uma oportunidade. Ah, esse serviço aí eu não quero, eu queria escritório. Ontem eu fui bater feijão com aquela batedeira. Até agora eu estou assim, glu, 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 glu. Sabe, queridos, eu não queria saber da roça.
Não sei se é habilidade ou se é azar mesmo na época, mas era o que melhor plantava com a matraca, era eu. Adivinha quem tinha que plantar 25 hectares na matraca? Com 13, 14 anos. E eu não queria. Eu vou para a cidade estudar. Eu nunca parei de estudar. O dia que eu passei no concurso da prefeitura, estava montando arroz num brejo, ganhando R$7 por dia. E meu pai veio lá, minha mãe: olha, você passou no concurso. Era 3 horas da tarde, eu podia ter largado tudo. Eu terminei o meu dia, ganhei meus R$7. A hora que eu saí daquele varjão, que ele estava tão quente, eu sem gozação nenhuma, eu fiz o sinal da cruz assim. Isso aqui nunca mais. Mas hoje eu entendo o que representou a roça na minha vida. Como eu dei valor nos serviços na sombra. Como eu dei o meu melhor aonde eu fui colocado. Eu dava o meu melhor, querido. Eu não jogava um clipe no lixo. Computador da prefeitura eu usei um só por anos a fio. Não dava problema porque eu cuidava. Então aproveita as oportunidades. Aqui na igreja, amados, como o Jones disse, nós temos tantas coisas para fazer. Você vai aprender algo, você vai plantar no reino, galardões serão dados no céu. Alguém disse sobre galardões esses dias aqui, Elvis, né? Nós não sabemos o que vai ser os galardões, mas eu quero. Interessante que vocês estavam tudo quieto. Quando o Elvis falou que ia ter um prêmio, todo mundo, aleluia, aleluia. Falei, Elvis, quando o negócio é premiação, todo mundo dá um aleluia. Mas talvez esse é o espírito. Queremos ser fortes. Queremos ser uma geração forte. Queremos ser pais. Alguns vão ser pais pela primeira vez. Alguns estão sendo agora. Pega esses princípios na sua vida. É fácil? Não, não é. Se fosse fácil, querido, Jesus não precisava ter vindo. Talvez Deus tenha que parar uma agitada, aquela que é ansiosa, que não sabe parar. Deus pega e para aí, agora você vai parar aí, para. E ela fica lá, mas está parada. Aproveita, aprenda. Fecha teus olhos, querido. Permaneça sentado onde você está. Davi teve 6 fases. Na juventude, prestou serviço para Saul, foi guerreiro, fugitivo, rei de Judá, rei de todo Israel. Princípios, queridos, se nós queremos ser fortes e criar filhos fortes, sejam filhos espirituais, sejam filhos naturais. Primeiro nós, como adultos, não importa a idade, mas precisamos aprender a obedecer aonde nós estivermos. Aquela fila interminável que você quer furar no dia a dia para pagar uma conta, seja no trabalho, seja com o pai, com a mãe, com a esposa, seja com quem for, mas comece a treinar o seu coração, querido, no trânsito. Primeiro nós temos que aprender a obedecer, querido, para criar uma geração obediente. Segundo, toda circunstância onde fomos colocados trarão experiências. Aproveite cada momento da sua vida. Foi duro perder um filho, foi muito difícil perder minha mãe. Ela tinha só 55 anos. Até hoje eu choro quando eu lembro. Mas ela me fez mais forte. Hoje eu sou forte.
Eu toquei a minha vida porque ficou um legado dela. Eu uso a experiência e a falta para me fortalecer. Aprenda a confiar em você, querido. Você pode, você consegue, você é forte. Olha para tudo que você já passou até aqui. Fala para você mesmo no espelho: eu sou forte, eu consigo. Os reveses da vida são uma oportunidade para colocar em prática aquilo que você aprendeu. Não desperdice as oportunidades. O primeiro cargo que eu fui convidado para ser diretor de 5 escolas, se eu tivesse recusado, eu não teria crescido, eu não teria aprendido o que eu aprendi naqueles anos. Quando apareceu uma oportunidade de fazer algo, seja na igreja, seja no serviço, aproveite. Quando você chegar no topo, seja alguém segundo o coração de Deus. Davi foi aclamado a rei sobre todas as tribos. A tribo de Ruben tinha 46.500 soldados, a de Simeão tinha 59.300 soldados, a de Gade tinha 45.600, a de Judá tinha 74.600, a de Isacar tinha 54.400, a de Zebulon tinha 57.400, a de Efraim tinha 40.500, a de Manassés tinha 32.200, a de Benjamim tinha 35.400 soldados, a de Dan tinha 62.700 soldados, a de Aser tinha 41.500 soldados, a de Naftali tinha 53.400 soldados. Davi, que comandou 200, 300 homens perdidos, todos desqualificados, agora ele tinha um exército de 603.500 soldados, extremamente preparados para a guerra, corpo a corpo. Porque ele foi fiel desde o começo, ele foi obediente, porque ele aproveitou as oportunidades. Quantas vezes Deus já quis usar a tua vida? Quantas vezes Deus te convidou para ser líder de célula, fazer um monte de coisa e você não quis? O último ponto, querido: Davi adulterou, matou um homem para ficar com a mulher, adulterou, errou, mentiu, fez coisas que Deus não queria que ele fizesse. Quando ele contou os 100, e ele é chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele imediatamente se arrependia. E a Bíblia mostra todos os erros, para ver que eu e você, nós somos possíveis a ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Fica de pé, querido. Coloque a mão aí no seu coração. Eu quero que nessa noite você saia daqui confiando em você. Eu quero que nessa noite você saia daqui olhando para trás e olhe os montões e montões que você já venceu na sua vida. Quanto isso te preparou para você estar aqui, para aquilo que vai vir pela frente. Pai, eu quero te dar graças pela tua palavra. Pai, eu creio, a Deus, que nós estamos formando uma geração forte, ó Deus. Nós estamos aprendendo através da tua palavra a sermos obedientes, a sermos homens e mulheres segundo o teu coração. Sabemos, ó Pai, usar toda a modernidade, ser sim, ó Deus, uma igreja de fazer a diferença no meio dessa geração que tem se perdido,
luxúria, com o dinheiro, com a prostituição, tem se perdido em pecados todos os dias, como se pecados não tivessem nada a ver, mas nós queremos, ó Deus, criar uma geração que busque a santidade, obediente, forte. Eu creio, ó Deus, e declaro que aqui na minha frente está levantando uma geração forte e obediente, pessoas, homens e mulheres, jovens, crianças e idosos, segundo o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. É possível. Estamos juntos. Que oportunidade nós temos, né, queridos? Ser homens e mulheres de verdade no meio da nossa geração. Aleluia. Vamos encerrar. Glória a Deus. Feche seus olhos, querido. Senhor nosso Deus, nós queremos te exaltar, te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Nós queremos declarar essa semana, Senhor, que nós vamos ser obedientes, Senhor. Nós vamos estar atentos à tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós possamos, Senhor, a partir de hoje, Senhor, mudar nosso coração, para ser segundo o coração teu, Pai. Pai, nós queremos te bendizer, Senhor. Muito obrigado por cada vida aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui vivos, Senhor, na sua presença, Pai, aprendendo, Senhor, respirando aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nos leve em segurança, Pai. Que nossa semana, Senhor, seja semana de vitória, de bênção, Pai. E que nós juntos, Senhor, possamos, Senhor, somar nesse reino, Pai, na maravilhosa graça da tua luz, Pai. Nós somos gratos por tudo, Senhor. Assim nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. E nós queremos te bendizer, Pai. Muito obrigado. Nos leve em segurança, Pai. No santo nome de Jesus. Amém.